A paz do Senhor, amém, irmãos? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, no nome de Jesus nessa noite. Para nós é um motivo de alegria poder estar aqui, ministrando a palavra do Senhor e agradecendo a Ele tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, amém? Nessa noite, Deus tem uma palavra para você e dentro dessa palavra, Deus, Ele vai falar ao seu coração, Ele vai ministrar na sua vida e você tem a oportunidade de sair daqui com uma palavra de propósito, de destino, uma palavra de entendimento, uma palavra que te coloca, na verdade, pronto, capacitado para tomar decisões importantes, uma palavra que te coloca numa posição onde você consegue viver, em nome de Jesus, o resultado da palavra de Deus, que é milagre, amém, irmãos? Porque Deus ainda faz milagre. Domingo passado eu falei sobre identidade, sobre propósito e destino, sim ou não? E hoje eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida e você vai sair daqui entendendo que Deus ele tem o poder de restaurar qualquer coisa, amém, irmãos? Deus restaura o nosso propósito, Deus restaura o nosso chamado, Deus restaura os nossos sonhos, Deus restaura, irmãos, Deus restaura o que foi perdido. Quantos creem nisso? Diga graças a Deus, aleluia. E eu quero te dizer, irmão, que todo culto tem leão, todo culto tem urso e todo culto tem Golias. Vamos lá, todo culto tem o quê? Leão. Todo culto tem o quê? Urso. E todo culto tem Golias, irmãos. Nós entramos naquelas portas e adoramos ao Senhor, e quando nós começamos a adorar o Senhor, Deus falou no meu espírito que todo culto nós precisamos sim, irmãos, enfrentar esse tipo de, na verdade, de batalha espiritual, para poder estar nesse ambiente, e a nossa mente está aqui, mas para a gente poder entender o que é leão, o que é urso, o que é Golias, nós precisamos entender a diferença. Me falaram que tem um carro ali parado, Mitsubishi, está com vida aberta. É prata, Mitsubishi prata, está com vida aberta. Se for daqui, está com vida aberta. Vai lá fechar, porque a gente não pode arriscar tanto. Eu sei que tem anjo guardando aí, mas não pode arriscar tanto, né? Mas no nome de Jesus, amém? Então eu quero agradecer aos irmãos que estão aí na internet, que Deus abençoe a vida de vocês. Então entenda, para nós poder entendermos isso, pastor, onde está o leão, onde está o urso e o que é esse negócio de Golias? Olha que coisa forte. Nós precisamos separar o que é problema e o que fala comigo, treinamento. Vamos lá de novo, problema e treinamento. Tem pessoas que estão enfrentando um problema e tem pessoas que estão falando assim, treinamento. Entenda isso, o urso e o leão, na verdade, ele fala e ele te mostra que você está em treinamento. Por quê, pastor? Entenda isso. Para muitos aqui, um ataque de um urso e um ataque de um leão é o quê? Fala comigo, um grande problema. Sim ou não? Você está sendo atacado por um urso, está sendo atacado por um leão. Para muitos aqui é um grande problema. Entenda isso. Mas para Davi, fala comigo, só treinamento. Entenda isso. Quando Davi, ele passa por urso e passa por leão, fala comigo, ele estava sendo treinado. Fala assim, capacitado para algo muito maior. Eu acho interessante isso. Para Davi, irmão, foi só um treinamento para chegar ao propósito. Fala qual? Fala Golias. Entenda isso, todo final de culto tem um Golias para você enfrentar. Todo final de um culto tem, você passa, você entra aqui com um nível, e aí você chega no final do culto e tem um Golias para a gente enfrentar. Tem uma grande dificuldade para a gente estar, entenda isso, enfrentando nesses dias. Então quando eu leio isso aqui, eu entendo que o Golias, ele só foi falar comigo, o passaporte para Davi entrar dentro do palácio. Entendeu o mistério? O Golias só foi o passaporte para Davi entrar dentro do palácio. Porque entenda isso, tem hora que a gente enfrenta grandes dificuldades, porque o urso, o leão só foi um treinamento, porque ele apresenta para Saul. Fala, olha meu senhor, eu já matei urso, já matei, na verdade, leão, e agora eu estou pronto para enfrentar o quê? Fala, gigante. Então entenda, irmãos, ou você está em treinamento, ou você está, e fala comigo, com um grande problema. Você precisa entender qual que é o nível que você está dentro desse ambiente. Porque tem coisas que eu não posso chamar de problema se Deus, na verdade, está me treinando naquilo que Ele quer me abençoar. Está entendendo o mistério, sim ou não? Então entenda, Deus mostra o destino, mas nunca vai, na verdade, revelar o processo. Tem hora que você anda nesse culto, Deus está te mostrando o destino para que você clame, o destino para que você ore, o destino para que você busque, mas Deus nunca revela o processo. Deus está sempre disposto a revelar o destino, mas nunca revela o processo. Quem está entendendo o mistério, irmão?
Então, quando eu anotei aqui, isso aqui eu achei tão interessante. Todos, eu entendo isso, todos os treinamentos na minha e na sua vida, que passamos na vida, na verdade nos revela o nosso propósito, aquilo que Deus tem para nós. Coisa grande Deus tem para nós, irmão. E quantos creem nisso, que Deus tem coisa grande para você e para mim? Entendeu isso, irmão? Davi só enfrentou Golias porque ele tinha passado por quê? Fala, urso e leão. Porque senão ele não tinha enfrentado Golias. E foi um treinamento. Então entenda, tem coisas que você está vivendo hoje que é treinamento para algo muito grande que Deus está enviando para a sua vida. Que Deus está mandando, que Deus está liberando para você e para mim. Quem crê nisso no nome de Jesus? Deus está nos passando nesse teste de nos treinar. Eu anotei aqui, o que você chama de problema, dentro da vontade de Deus, Deus chama de treinamento. O que você chama de problema, dentro da vontade de Deus, Deus chama de treinamento. Tem gente que não está com problema, ele está, na verdade, vivendo um treinamento para alcançar algo muito grande em Deus. Só que entenda isso, nos problemas, o que a gente mais faz? Fala assim, reclama, fala, murmura, não crê, não acredita, não tem coragem de determinar, não tem coragem de, na verdade, liberar a palavra no problema. Ontem eu estava conversando com o irmão, falei assim, a pandemia, final de 2019 até agora, uma das maiores ferramentas da pandemia foi roubar da igreja a prática do jejum. Porque nós passamos muito tempo falando que não podia jejuar, que caía a imunidade. E a sua imunidade ficava baixa. Então, entenda, os crentes não jejuam mais. Então, nós passamos 2020, 2021, 2022, 2023. Eu fiz uma enquete com várias pessoas. E eu falei assim, quanto tempo? Ah, tem muito tempo, não pode jejuar não, pastor, porque é perigosíssimo. Cai a imunidade, pega a Covid. Eu falei, mas o Covid pega de qualquer jeito, com a imunidade boa, com ruim, todo jeito pega. Eu já peguei, acho que umas 4 vezes ou 3. 3 eu tenho certeza, mas 4 eu ponho na incerteza. 3 eu peguei. Então, quando nós liberamos o propósito de jejum, é interessante que as pessoas, algumas, deve ter mais ou menos no grupo lá, eu nem imagino, mas é muita gente que está lá. E todas as pessoas que entram no propósito, algumas já começam a carne, entenda isso, toda vez que eu começo a falar de Deus para a sua vida, a primeira coisa que manifesta não é o seu espírito, é a sua carne. É a sua carne que fala, a sua alma fala o seu espírito. E a carne fala assim, eu não vou dar conta, eu não consigo. Meu Deus, mas eu tenho que fazer isso, meu Deus, eu vou fazer aquilo. Entenda isso, nós estamos em um treinamento para alcançar algo muito grande da parte de Deus nesses dias. Sim, quem crê nisso e quem recebe isso no nome de Jesus. Entenda isso, irmão, nesses dias a maior função do diabo é nos frustrar. O inimigo quer nos frustrar, irmãos, em várias áreas das nossas vidas. Na área familiar, conjugal, financeira, na área sentimental, na área do chamado, na área do seu propósito, na área daquilo que você tem para fazer para Deus. A maior função do diabo é querer nos frustrar naquilo que Deus já nos entregou para mim e para você. Quem crê que Deus já te entregou? Quem crê que Deus te deu? Irmãos, eu vim para profetizar hoje na sua vida. Hoje eu nem vim pregar, hoje eu vim como profeta nesse lugar. Eu quero te dizer, irmãos, que se você está em treinamento, não fuja do urso e não fuja do leão. É só uma capacitação para você encarar o Golias, que é o verdadeiro problema. Está entendendo, irmãos? Ah, pastor, estou passando uma luta. Sim, irmãos, encare esse urso. Pastor, estou passando uma luta. Encare esse leão, irmão. Porque Golias é a sua promoção, a entrada, é o seu passaporte para entrar no palácio. Quem recebe isso, irmãos? É o passaporte para que você viva a promessa de Deus para a sua vida. Só que a igreja foi ensinada ao quê? A fugir dos problemas. Nós não quer saber de problema de ninguém, sim ou não, irmão? A gente não quer saber de dificuldade, fala comigo, de ninguém. Fala, cada um no seu canto, chora seu tanto, sim ou não? Mas nessa noite eu vou te ensinar diferente. Nesses dias o inimigo, fala comigo, a maior artimanha do inimigo, fala comigo, é tentar nos frustrar. Olha que palavra poderosa, abra comigo aí no livro de João, eu vou te falar sobre frustração. E eu vou te ensinar também que na cruz ela tem o poder de restaurar todo tipo de frustração na minha e na sua vida. A cruz ela tem o poder, irmão, de restaurar sonhos e objetivos. É João 21, olha aí para você ver o que vai acontecer nessa palavra. Que coisa poderosa.
vamos seguir os passos de um homem frustrado. Fala assim, hoje vamos seguir os passos de um homem, fala frustrado. Irmãos, ele é interessante, essa pessoa. Quem achou, diga graças a Deus. Olha o que diz o texto. Depois disso, manifestou-se Jesus, fala comigo outra vez, aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia. Os filhos de quem? Fala, Zebedeu. E outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Aqui Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e Jesus estava manifestando a eles. E nesse momento aqui já era a terceira vez que Jesus aparecia. Disse-lhe Simão Pedro, vou o quê? Pescar. Disse-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada o quê? Apanharam. E sendo já, fala, manhã. Uau! Jesus o quê? Apresentou-se na praia, mas os discípulos não o quê? O conheceram, que era Jesus. Disse-lhe, pois, Jesus, filhos, tende alguma coisa de comer? Responderam-lhes, não. E ele lhes disse, lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, fala comigo, e já. Não, fala bem forte, e já. Não podia o quê? Tirar pela multidão de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, João, disse a Pedro, fala, a Pedro. E o Senhor, quer dizer, é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era, o Senhor cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase o quê? 200 metros. Levando a rede cheia de quê? De peixe. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e peixe posto, fala comigo, em cima, e pão. 3 coisas, tinha brasa, tinha peixe e tinha pão. Disse-lhe Jesus, trazei todos os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de quanto? 153 grandes peixes. E sendo tantos, não o quê? Se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus, vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar, quem és tu? Sabendo que ele era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter o quê? Ressuscitado dos mortos. Depois de ter jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, olha a coisa forte, disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tomou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas? Diz terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu porque ele tinha o quê? Dito, terceira vez, ama-me. E dito-lhe, e disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, e sabes que eu te amo. Jesus lhe disse, apacenta o quê? As minhas ovelhas. Esse ponto do livro de João, ele acho que ele é tão atual nos nossos dias, que é algo tão poderoso que está acontecendo nesse capítulo aqui, e algo assim que está tão atual nos nossos dias, porque
O que dá para entender é que Pedro, quando Jesus morre, ele olha para a cruz e ficou frustrado, porque os seus sonhos morreu. Quem está entendendo o mistério? Por que você está falando isso, pastor? Porque Pedro, ele volta, fala comigo, a pescar. Ele volta às suas velhas práticas. Quem está entendendo isso? Então é interessante que no versículo 3 a Bíblia vai dizer: e disse-lhe Simão Pedro, vou o quê? Vou pescar. Disse eles, também nós vamos contigo. Fala para o seu irmão, é bem mais fácil seguir um mau exemplo do que seguir um bom exemplo. É muito mais fácil as pessoas hoje seguir maus exemplos do que seguir bons exemplos. Nós vemos isso na educação de filhos. Ninguém quer seguir o nosso exemplo, da nossa geração. Ninguém quer seguir o exemplo da geração da minha mãe. Aí piorou ainda. Está entendendo, irmãos? As pessoas viu que deu certo, mas não quer seguir. Porque é muito mais fácil seguir um mau exemplo do que seguir um bom exemplo. Você dá para entender que você coloca 15 pessoas dentro de uma mata, em 5 minutos você vai saber quem que é o líder. Em 15 minutos você vai saber que aquela pessoa é líder e já está liderando. Porque em 15 minutos, na verdade, em 5 minutos, 15 pessoas pedidas numa mata, logo em um manifesta e fala: o que nós temos de comer aí? Tem água na mochila? Não, não tem não. Deixa eu te falar, dá para você pegar algumas madeiras que mais tarde nós vamos acender um fogo. Ele já olha para o outro e fala para o outro assim: você tem alguma coisa guardada aí que a gente possa usar para amarrar essas gaias para nós fazer um abrigo? Em 5 minutos um líder levanta. Pedro era um líder, mas era frustrado. E está cheio de líder assim na igreja, frustrado. Está entendendo o mistério? Pode continuar a pregar? Pergunta para o seu irmão, você vai suportar? Pergunta para ele, irmão. Pedro era líder. Sabe quantos discípulos esse cara conseguiu levar? Porque ele estava frustrado? 7. 7 na hora que ele falou: eu vou pescar, cansei, não vou mais ficar, na verdade, esperando. Olhei para a cruz, me frustrei, Jesus já não está lá mais, entendeu? Já olho para lá, não vejo ele, entendeu? Jesus foi embora, não apareceu mais, e eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Só que eles se esqueceram que Jesus já tinha tirado eles dessa ocupação. O que você quer dizer com isso, pastor? Que quando Deus tem um propósito na sua vida, irmão, quantas vezes eu falei que eu não ia pregar? Quantas vezes eu menti para não pregar? Chamava eu para pregar, eu falava: não, estou com a dor no braço, nossa, não posso não, com medo de pregar. Tinha dia que eu falava: nossa, minha perna está tão ruim, eu não posso. Fugia do propósito para não pregar. Entenda isso, irmãos. Aqui você consegue entender o quanto Pedro era influente. Entenda isso. Ele só falou: eu vou o quê? Pescar. E os outros falaram o quê? Também nós vamos contigo. Foram e subiram. De que jeito? Falaram logo para o barco. E naquela noite, o que aconteceu? O que eles pegaram? Fala assim: nada. Pedro olha para a cruz e não vê. Fala comigo: Jesus. E os seus sonhos, fala comigo: morre. Ai, irmão. Olha a atitude dele. Fala comigo: ele voltou às velhas práticas. Fala assim: Pedro estava em crise. Irmão, Pedro, ele ensina a gente demais. Sim ou não, irmãos? A crise de Pedro fez ele voltar às suas velhas práticas. Mas eu creio nisso, irmãos. Ele tinha liderança, ele tinha, na verdade, voz, mas estava frustrado. Ele não conseguia desenvolver dentro do propósito que Deus tinha para ele. E ele volta só, fala comigo, só a pescar. Eu creio nisso. E eu acho interessante, eu anotei isso aqui e eu achei para mim profundo. Porque qual foi o resultado? Não fala assim, frustrante. Fala de novo, frustrante. O que eles pegaram? Fala, o que eles pegaram? Por quê? Toda vez que você vai fazer alguma coisa sem Jesus, dá errado. Quem está entendendo? Vamos de novo? Toda vez que eu vou fazer uma coisa sem Jesus, dá o quê? É errado. O que eles apanharam? O que eles pegaram? Nada. Por quê? Fala, Jesus não estava. Então grave isso. Toda vez que você vai fazer qualquer coisa, na verdade, sem Jesus, está no propósito, a gente o quê? Não pega nada. Não consegue nada. Entenda isso. Olha que coisa forte. Versículo 6, quem está comigo? Quer dizer, versículo 4 e 5. Olha o que diz o texto. E sendo já manhã, se apresentou na praia, mas os discípulos não o quê? O conhecer, porque era conhecer que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa de quê? De comer. E responderam eles o quê? Fala,
Não. Fala comigo, não tem nada. Fala para o seu irmão. O que você está procurando. Fala para ele o que você está procurando. Fala bem forte. Fala para o seu irmão o que você está procurando. O que você quer. Só Jesus sabe aonde está. Fala para ele por quê. O que ele escondeu, ninguém pode achar. A porta que ele fecha, ninguém abre. Mas a porta que ele abre, entenda isso, ninguém fecha, irmão. Aleluia! Uau, eu creio nisso. Aquilo que você está procurando, frustrado, fora da vontade de Deus, fala comigo, ninguém acha. Mas aquilo que você está buscando, dentro do propósito de Deus, entenda, a porta está aberta e você vai encontrar. Quem recebe isso, irmãos? Aquilo que você está, na verdade, procurando fora do propósito de Deus. Entenda, toda noite eles apanharam o quê? Fala, nada. Você entende que essa pesca aqui já era a segunda, existia uma pesca antes. E essa pesca Jesus, existe uma pesca maravilhosa, Jesus dentro do barco. Existe essa pesca, Jesus fala fora do barco. Fala em si, não importa. Nas duas. Fala assim, nas duas. Eu vou viver resultado. Fala, eu vou viver resultado. Essa pesca, Jesus fala, fora do barco. Nessa, Jesus só diz o lugar. Na outra, ele está dentro do barco. Nessa, ele fala comigo, fora do barco. Então, entenda. Eles não conseguiram pegar nada, porque Jesus fala comigo. Tinha escondido os peixes naquela noite. Sabe o que isso mexe comigo, irmão? Porque tem hora que a gente busca tanto e Jesus já guardou o que eu estou buscando e está esperando um momento para que Ele libere o lugar certo de onde estão os peixes. O que você quer dizer com isso, pastor? Parece que tem um momento que você vive, que você vai tanto passando pelo treinamento, e entendendo. Chega uma hora que Jesus só libera uma palavra e você alcança aquilo que você esperava. Chega a hora que Jesus só libera uma palavra, irmão. Uma palavra só pode mudar toda a nossa história. Então aqui, irmão, Jesus fala comigo, tinha escondido. Eles tentaram toda a noite e não pegaram nada. Entenda isso. Tem coisa minha e sua que está escondida em Jesus para um momento certo. Sabe qual que é a nossa função? Fala assim, não desistir. Não ficar frustrado. Entenda isso. Não ficar, entenda. Irmãos, quando ele estava voltando, fala assim, Jesus aparece. Porque Jesus, ele tem o dom de aparecer na hora que você está perto de desistir. Não sei se você está pegando. Jesus, ele tem, irmãos, a onisciência de aparecer bem no momento você está bem frustrado. E ele vai e aparece. E Jesus, ele aparece, irmãos. Ele apareceu aqui, eles nem o conheceram. A Bíblia nos fala quando Jó estava perto de, bem frustrado, bem nervoso. A Bíblia fala que Jesus aparece. Fala que Deus aparece para conversar com Jó. E a Bíblia nos fala que ele aparece dentro de um redemoinho. Por quê? Deus aparece de dentro da sua dificuldade. A Bíblia fala que o redemoinho tocou e Deus falou com Jó de dentro do redemoinho. De dentro da dificuldade Deus falou com Jó. E naquele dia Deus conversou com Jó, colocou Jó no lugar dele, para que ele pudesse alcançar aquilo que Deus já tinha liberado para ele. Então entenda, ou você está com um problema, ou você está dentro de um treinamento. Você precisa entender qual que é o processo que você está vivendo hoje. Quem está entendendo o mistério? Então no versículos 4 e 5, entenda isso. Deus está nos ensinando que tem coisas guardadas para um momento certo, para que Ele possa liberar na minha e na sua vida. E eu tomo posse disso, irmãos. Quem toma posse? Tem coisas que Deus já liberou na minha e na sua vida e que Ele é quem vai liberar nas nossas vidas. Olha o versículo 6. E Ele lhe diz, lançai, fala, a rede. Ao que lado? Direito, do barco. E achareis, lançaram-na, pois, e fala, e já. Não podia tirar, pela multidão de quê? De peixes. Fala para o seu irmão, se você não pegar agora, você não pega mais não. Fala para ele, se você não pegar agora, você não pega mais. Você reparou que, fala assim, a palavra de ordem foi a mesma. Fala, a palavra de ordem, fala, foi a mesma. Então entenda, a palavra que Jesus liberou, fala comigo, foi a mesma. Entenda isso, milagres estão intimamente ligados em obediência. E a maior dificuldade dessa geração, fala comigo, é obedecer. O primeiro milagre de Jesus foi vinho, água transformado em, fala assim, contou.
com a obediência dos serventes. Se eles não tivessem obedecido como Jesus falasse, porque Maria falou, faça tudo que ele te mandar, e você vai ver que vai acontecer um milagre. Entenda, milagres estão intimamente ligados à obediência. Sabe qual é o nosso maior erro? Ensinado para a igreja que milagre acontece pelo misticismo. Milagre é mágica, não. Milagre tem dia, tem hora, milagre tem processo, milagre tem propósito para acontecer nas nossas vidas. Milagre tem tempo marcado, na verdade, para que eu e você viva. Então a palavra de ontem, fala comigo, foi a mesma. Lançai a rede à direita do barco. Essa palavra estava conectada a uma atitude de obediência. O que você quer dizer com isso, pastor? Que Deus nessa noite pode te liberar uma palavra de ordem. Que o seu milagre está intimamente conectado. Que o seu milagre está intimamente ligado. Só que nós estamos, infelizmente, repugnando palavras de ordem. Ninguém gosta de ser mandado. Ninguém gosta de esperar. Está entendendo o mistério? Ninguém gosta de ouvir. Fala comigo, ninguém gosta de ouvir. Está entendendo o mistério? As profissões hoje estão dando mais graça. É aquela que as pessoas estão ouvindo as outras. Jesus falou, lança a rede de que lado? Do barco. Eles fizeram de que jeito? Fala, obedeceu. A obediência gerou o quê? Fala, peixe. Fala, e não poucos. Muitos. Da outra vez, Pedro questiona, sim ou não? Ele fala, Senhor, toda noite eu tentei e não peguei, mas sobre a tua palavra eu vou. Se você já viveu uma vez, você nunca mais questiona. Quem pegou? Pegou a visão? Quem já viveu uma palavra de ordem, viveu o milagre e nunca mais questiona. Essa é a maior dificuldade de uma liderança. Fala ser, fala liderado. Quando Jesus fez uma vez, eles perguntou, agora nós só somos 7. Não vai dar não, nós estamos vindo da pescaria, não pegamos nada. Entendeu? Mas sobre a tua palavra, não, eles não questionam, eles só lançam a rede. Fala para o seu irmão, tem dimensões que são para Jesus, que nunca vai ser pelas ovelhas. Tem dimensões que são para o pastor, e nunca vai ser para as ovelhas. Esses dias atrás, acho que foi 2017 ou 2018, eu fiz 2 jejuns de 21 dias a pão e água seguidos. E tinha uns líderes aqui da igreja naquela época, e eles ficavam comentando, falando, não, isso aí é fácil demais, isso aí é facinho de fazer. E eu ficava rindo, mano, porque eu tenho uma vida de jejum. Porque o que eu fiz na minha vida foi jejuar, porque eu tinha demônio demais, se eu não fizesse jejum não saía. Era demônio, mano, tinha que pôr senha em mim. Tanto demônio que tinha. Era demônio, irmão, era sem dó mesmo, era uma vida muito louca que o pastor tinha. Então era demônio que não acabava. Eu demorei 2 anos para ser liberto. E na verdade, durante 2 anos eu apanhei de demônio na madrugada, um espírito chamado Lilith. E esse demônio é um demônio que entra na visão da noite, ele entra entre o sono. E quando você começa a pegar no sono, ele entra. E quando ele entra, ele te prende, te trava. Não sei quem já passou por essa experiência. E você fica bem acordado, você vê o ambiente, mas você não consegue gritar. Você está vendo aquelas coisas. E por muitas das vezes ele falava no meu ouvido, eu vou te matar, desgraça. Eu vou te matar, você não vai dar conta, eu vou te matar. E eu ficava, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E eu falava, Senhor, me solta. O sangue de Jesus tem poder. Voltava. E eu olhava para o ambiente, estava tudo certinho. Então entenda. Nós precisamos nesses dias entender que milagres estão conectados ao quê? Palavras de ordem. E aí no jejum, você está achando que eu esqueci, né? No jejum, 2018 para 2019, mais ou menos, os pastores falavam. É fácil demais. Comer pão? Muito fácil. Pode comer pão? Pode. Não, então não tem segredo não. Eu falei, então tá bom. Então vai. Vai, faz. De repente eu escutei um batido no meu ombro assim, ó. Ô pastor, me perdoa. Eu falei, o que foi, irmão? Não tô sabendo de nada. Ô pastor, eu só aguentei 2 dias. Eu falei, sério? Nós ficou falando que era fácil, nós aguentou 2 dias. Teve foi 1 dia e meio. Sabe por quê? A gente é muito bom
para pôr preço naquilo que não é nosso. A gente é muito bom para não entender o sacrifício do outro. A gente é especialista em diminuir aquilo que os outros estão fazendo. Se a pessoa só aguenta até meio-dia, se ela aguenta ficar só sem carne, mas isso é fácil, mas é fácil para você. Mas você não aguenta ficar sem Instagram 21 dias. Você não aguenta soltar esse celular seu pelo menos 21 dias. Você não dá conta. Então o que é fácil para um, se ela falar naquilo que é difícil para você, você vai se ofender. Porque tem gente aqui que se tirar o celular dele, tirou a vida dele, a alma dele está nela. Se o 666 vir no telefone, não sei o que vai ser desses crentes, não. Se for um aplicativo 666, não sei o que vai ser dos crentes, não. Sinceramente. Porque tem crente que ele fica com 666 na mão, mas não solta. Fala pro seu irmão, aqui nós prega a verdade. Não adianta ficar com raiva de mim, não. Não adianta mesmo. Eu vou embora agora, eu vou lanchar, vou dormir a noite inteira. Tô nem aí. Vou comer e é bem agora. Tô nem aí. Então, entenda isso. Aquilo que a gente acha que é fácil demais, entenda. A gente está achando que é fácil é porque é na vida do outro. Está entendendo o mistério, irmãos? E aí eu achei interessante porque depois disso eu vim. Deus mandou, eu falo assim, Deus mandou. Porque esses propósitos você só faz se Deus mandar. Porque se Deus mandar não rola. Que é muita burrice, sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Sim ou não, fala pro seu irmão, é muita burrice. Aí eu vim pro altar, fiquei 7 dias na água. Aí teve uns que ficou assim, duvidando. Vim pro altar e deitei aqui, fiquei 7 dias aqui dentro, trancado, só na água. E falaram, é muito fácil. Aguentar 2 dias. Não é fácil, não. Não é fácil. Quando você fala, eu vou jejuar, sua carne grita e dá um comando para sua alma e desliga no seu espírito. Fala, não faça isso, vai dar errado. Sim ou não, irmão? Sim ou não? E qual o poder do jejum, pastor? De matar a minha carne, de matar eu para mim mesmo, deixar meu espírito sensível para ouvir a voz de Deus. Então você quer direção? Mate a sua carne. Você quer sabedoria? Mate a sua carne. Você quer ouvir Deus? Mate a sua carne. Mortifica a sua carne. Reduza ela, irmãos, a escravidão de uma obediência espiritual que vem do céu. Uau! Receba isso, irmãos. Sim ou não? Então entenda. Fala assim, e já. Fala assim, e já. Não tem acento aqui, não é e, é i. Já. Tem acento aí? Então é i, não é? Fala, isso é um nome de Deus. Isso é um nome de Deus. E já. E de repente. No original, no Velho Testamento, isso é um dos nomes de Deus. E já. E de repente. O já de Deus. Eu creio nisso. Quem consegue levantar a mão para me profetizar na sua vida nessa noite? Eu profetizo que esse já de Deus vai alcançar a sua casa nessa noite. Eu profetizo que quando você voltar já, as coisas em nome de Jesus vão para o lugar. Eu profetizo que a sua vida sentimental e já é resolvida. Eu profetizo que a sua vida conjugal e já, em nome de Jesus, recebe uma porção de Deus. Eu profetizo que a sua vida profissional e já recebe uma direção de Deus, recebe uma coordenada de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida uma libertação, uma transformação. E já Deus faz na sua casa, e já Deus faz na sua família, e já Deus faz nas suas finanças. Em nome de Jesus, que o já de Deus alcance a sua vida nessa noite. Eu creio nisso. Quem crê nisso? Fala para o seu irmão, quando você obedece, o já de Deus se manifesta na sua vida. Irmão, que frase mais louca. Quando você obedece, o já de Deus manifesta na sua vida, na sua casa, na sua família, irmão. Aleluia! Aí, irmão, eu tinha que jejuar. Para quê? Porque boa parte do meu ministério eu passei viajando e dando curso no Brasil. Então eu ministrava libertação, ensinava pastores na verdade, ensinando pastores a ministrar a libertação. E eu tinha alguns cursos sobre libertação, batalha espiritual. Fiz curso aqui no Brasil, fora do Brasil. Então era uma vida de jejum. Porque quando você está nessa área de libertação, ela é uma área que ela é bem crescente. Então entenda,
você vai buscando coisas grandes, entendeu? Para você ministrar, entendeu? Então você fica atrás de uma pessoa que tinha um envolvimento mais grande com o ocultismo, né, com as trevas, para você poder ministrar. Então quando você viu o Tranca-Rua, Zé Pirinta, Exu Caveira, Sete Catatumba, entendeu? Sete Saia, quando você vê essas entidades manifestar, você nem dá uma moral. Você estava atrás de coisa maior. Então você vai estudando e vai crescendo, você ia crescendo. Você ministrava, mas você queria avançar, você queria ter experiências grandes. Eu lembro uma vez que Deus me entregou uma entidade que chamava Cravo Roxo. Essa entidade nunca manifestou em uma pessoa, eu nunca vi falar nisso. É uma entidade que ela anda há 200 anos numa família e ela é uma entidade que ela é cigana. Eu nem sei se eu posso falar isso aqui, mas ela falou que era. Eu estou falando o que ela falou. Se o cigano for chateado comigo, me perdoe, mas foi o que ela falou para mim. E ela falou para mim, eu sou uma entidade que chama Cravo Roxo. Eu falei, você vê há quanto tempo? Você tem 200 anos que eu estou nessa família. Naquele dia a libertação durou 6 horas nessa pessoa. São coisas que, fala assim, marca a sua vida. Passou o jejum é para quê? É para matar a minha carne. Não é falar sacrifício. Porque sacrifício Jesus já fez. Pegou a visão, irmãos? Se o seu jejum é um sacrifício, não faça. Porque sacrifício Jesus já fez na cruz. Não tem nenhum sacrifício que eu faça que vai cobrir o que ele já fez. Ou que vai ficar no lugar do sacrifício que ele já fez por mim. Jejum não é sacrifício. Jejum, fala comigo, é para mortificação da carne. Está entendendo o mistério, irmãos? Mas no versículo 7 acontece algo poderoso. Olha o que acontece no versículo 7. Olha que coisa forte. Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, fala a Pedro. Esse a Pedro aqui foi falado lá por Jesus, mandando a notícia para Maria. Avisa a Pedro. E mesmo ele me traindo, eu quero continuar o relacionamento. E o Senhor, cadê? É o Senhor. João está falando para Pedro. Avisa a Pedro. Diz, cadê? Então aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, sem a parte de cima, e lançou-se aonde? Fala, no mar. Fala para o seu irmão, aprenda a tributar. Fala, o sucesso do seu milagre. Fala assim, do seu milagre a quem é devido. Olha que coisa forte. João viu na hora que era quem? Jesus. Por que Pedro não conseguiu enxergar? Fala para o seu irmão, quanto mais intimidade, mais reconhecimento. E jejum gera isso, intimidade. João era mais íntimo? Sim ou não? Você tem notícia de ver João, quer dizer, Pedro deitado no peito de Jesus na ceia? Não. Era estranho, não era, irmão, para os nossos dias, não era? Sim ou não? Na hora da ceia você vê um homem deitado no peito do outro, era estranho ou não? E para aqueles dias? Entendeu o que é intimidade? João falou na hora. É quem? Jesus. Quanto mais intimidade, fala comigo, mais reconhecimento. João fala assim, é ele. Entenda isso. Nessa fala, é ele, 3 coisas me chamou a atenção. Olha, a rede, a profundidade das águas do lugar, o tamanho dos peixes. João estava querendo dizer, só ele pode fazer esse milagre. Entendeu isso aí? Primeiro, fala comigo. A rede não rompeu. A profundidade da água, fala rasa, fala em água rasa, não dá peixe grande, dá peixe pequeno. João estava falando assim, eu sei que é ele, eu conheço ele, só ele pode fazer esse milagre. Sabe o que quer dizer isso? Tem um momento no culto que Jesus entra assim, só está faltando o João, para reconhecer que ele entrou e fez um milagre. Sabe que o culto que é ruim? Pergunta você, qual que é o culto que é ruim? O culto que não tem João, que sabe que ele está aqui, e que ele entrou e já fez o milagre. Ele falou, olha a rede, não rompeu, olha a rasura das águas, e olha o tamanho dos peixes. Está pegando a visão? Tem hora no culto que Jesus faz essas 3 coisas, a gente não tem ninguém para falar para a gente que a gente já está vivendo o milagre. Que o milagre já está acontecendo aqui, Deus já está trabalhando, os anjos já estão nesse. Irmão, tem anjo na igreja, irmãos.
Eu não sei se vocês acreditam, mas tem anjo nesse lugar ainda. Tem anjo operando milagres e prodígios e sinais. Quem crê nisso? Mas qual é a atitude de Pedro? Teve a atitude de João, sim ou não? E a de Pedro? Fala assim, ele pulou do barco. Fala assim, ele pulou da onde? Tá cheio de crente assim, quando um milagre acontece, ele pula do barco. Ficou feio, ficou, irmão? Tá cheio, não tá? De gente assim. Pede, busca, volta a pescar, a fazer. Quando um milagre acontece, ele pula do barco. E se afasta do propósito. Isso é interessante, irmão. Entenda isso. Deus está fazendo milagre nessa noite, nesse ambiente. Pastor, não estou vendo nada. Não importa, Deus está fazendo. Pastor, não estou sentindo nada. Não importa, Deus está fazendo. Quem crê nisso, irmãos? Quem crê nisso, no nome de Jesus? 9, olha comigo, lê comigo aí, por favor. Olha o que diz o texto. Logo que desceram para onde? Para a terra. Viram ali brasas e peixe. E pôs em cima o quê? Fala pão. Fala a primeira coisa, eles voltaram. Fala assim, pisaram em terra firme. O que isso significa? Fala comigo. Fala assim, o que isso significa? Fala assim, voltar. Fala assim, eles voltaram. E voltar é melhor do que, fala comigo, do que ir. Eles voltaram para a terra, sim ou não? Segunda coisa, fala assim, eles pisaram em terra firme. Fala assim, eu creio. Eu estou em terra firme. O que isso proporcionou? Fala assim, deram a eles visão. Fala assim, a primeira coisa que eles viram. Fala, brasa viva. Fala assim, brasa. Revela poder. Fala assim, Deus não trabalha com um crente frio. Fala, Deus não trabalha com a igreja fria. Fala bem forte, Jesus não trabalha com crentes frios. Fala bem forte, Jesus não trabalha com a igreja fria. Sim ou não, irmão? Então a primeira coisa que eles viram foram brasa de fogo, porque quando eles chegaram na terra deu visão a eles. Sim ou não? Então se você está frio nessa noite, se aproxime do braseiro de Jesus, irmão. Eu creio nisso. Que Ele vai te esquentar, Ele vai em nome de Jesus fazer algo na sua vida. Sim ou não? Sim ou não? O que tinha em cima da brasa? Fala, pão e peixe. Porque entenda, Jesus não trabalha com a igreja só com fogo, irmão. Tem que ter pão e tem que ter o quê? Fogo. Porque tem igreja que é só fogo, fala só fogo. Você pergunta, mas o que o pastor pregou? Não sei, eu sei que foi um fogo, eu caí e pronto, acabou. Sim ou não? Mas, irmão, mas o que você aprendeu lá no culto essa semana? Irmão, não sei, eu sei que eu comecei a sentir. Quando eu rodopiei, caí, fiquei lá no chão um tempão. Acabou o culto e eu fui embora. Falei, meu Deus, mas e aí? Falei, não, eu não sei não, eu não sei o que sucedeu. Eu sei que eu vi só fogo. Deus não trabalha só com fogo. Tem que ter peixe e tem que ter o quê? Pão. O que peixe representa? Fala, pessoas. E pão? Fala, palavra. Uma igreja tem que ter fogo, uma igreja tem que ter pessoas, uma igreja tem que ter palavra. Se a igreja tiver essas três coisas, você está no lugar certo. Pegou a visão? Tem que ter fogo, tem que ter gente falando em línguas, tem que ter gente dando glória a Deus, tem que ter gente falando, Deus, o pecador aqui sou eu. Eu que pequei, meu Deus, me ajuda nesse lugar. Sim ou não, irmãos? Tem que ter pessoas, tem que ter fogo, tem que ter manifestação, irmão. Tem que ter glória de Deus, tem que ter poder de Deus. Tem que ter pessoas naquele lugar. E tem que ter o quê? Palavra. Que te dá destino, que te leva ao seu propósito, que te ensina que você está no seu processo e que você não pode fugir dele. Porque Deus revela o destino, mas nunca revela o processo. Pegou a visão? Uau. Então fala comigo, eu creio. E nessa noite, Jesus está nesse lugar. Fala, Ele é a brasa. Eu sou a pessoa. E a palavra está sendo liberada. E eu creio nisso. 11, olha o que diz o texto. Simão Pedro subiu e puxou o quê? A rede. Cheia de quantos peixes? 153 grandes. Fala, aqui está um milagre. No versículo 6, o que é que diz? Acompanha para você ver no 6. Olha para você o milagre, como que acontece. No 21:6, fala, todos puxaram a rede. Sim ou não? Sim ou não?
Todos puxaram. E disse: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. E já não podia o quê? Tirar. Pela multidão do quê? Então eles não podiam tirar pela multidão do quê? No versículo 11, quem puxa a rede sozinho? Só Pedro. O milagre está aí. Sabe o que eu me pensei? Por que só Pedro puxou? Pergunta para você, irmão, por que só Pedro puxou? Quem estava frustrado? De quem que era o barco? De quem que era a rede? Então por que só Pedro puxou? De quem que era o milagre? Não, irmão, vamos de novo, você não está pegando. Vamos de novo, ó. Por que só Pedro puxou o quê? O que você quer dizer com isso, pastor? O milagre tem para você viver, ninguém vai viver no seu lugar. 7 foram com ele, mas quem puxou a rede? Pedro. Porque quem estava, fala comigo, no barco? De quem era o barco? Beleza. De quem eram as redes? De quem foi a ideia de voltar a pescar? Quem estava em crise? Então de quem era o milagre? Eu creio. Você entendeu que a frustração de Pedro lançou ele no seu propósito? O que você quer dizer com isso, pastor? Quanto mais frustrado eu entro aqui, mais perto do meu propósito eu estou. Pegou a visão, irmão? Sim ou não? Quanto mais com dificuldade eu entro aqui, eu entendo que eu estou mais perto do meu propósito. Quanto mais dificuldade eu estou vendo numa situação, mais perto eu estou do meu propósito. Quem crê nisso? Fala comigo, Deus fez isso tudo só para restaurar o chamado de Pedro na vida dele. Irmão, todo mundo aqui tem um chamado. Fora daqui principalmente. Sim ou não? Porque aqui é o pit stop. Fala pit stop. Um carro de Fórmula 1 ele corre a corrida, mas se ele não parar ele vence. Tem que parar. Trocar pneu, sim ou não? Pôr gasolina, fazer os testes. Um carro de Fórmula 1 só ganha se fala parar. Então aqui é o nosso pit stop. Nós para aqui para nós vencer a corrida. Aqui é o lugar de instrução, irmãos. Aqui é só o lugar, aqui é o intervalo. O verdadeiro jogo é lá fora, irmão. Sim ou não? Aqui a gente é bom para dar testemunho. Aqui a gente abraça o irmão. Lá na casa da gente nem cumprimenta o filho. Aqui você beija o irmão lá na sua casa. Você manda sua filha calar a boca. Cala a boca, vai pro quarto. Mexe o saco, não. Aqui a gente é crente demais. Eu piro para esse lugar. Sim ou não, irmão? Aqui a gente é crente. Aqui a gente não usa buzina. Aqui a gente não manda fulano. Sai da frente. Tranca a rua, não é? Não é, irmão? Quem tem aquele povo que fica trancando a rua, não tem? Não tem, irmão. Você fica lá atrás do carro, sai da frente, tranca a rua, sai, né? Aqui a gente não faz essas coisas não, irmão. Aqui nós é crente demais. Sim ou não, irmão? Aqui a gente chama a mulher de meu bem, lá na casa. Cala a boca, enjoada. Mas esse lugar aqui é uma coisa de doido. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Irmãos, a verdadeira, entenda isso. O verdadeiro campo, aqui é só o lugar do intervalo. O verdadeiro jogo está lá. Entenda isso. Um time de futebol tem um tempo de intervalo, tem ou não tem? E o treinador está analisando o quê? Na hora do jogo. Capítulo 6 está meio cansado, ele não está chegando nas bolas. Na hora do intervalo eu vou dar uma instrução a ele, para ele se adiantar um pouco mais. Graças a Deus, o nosso Deus é esse técnico, na minha e na sua vida. Nesse lugar que é o lugar que você recebe a instrução. Quando você volta para o segundo tempo, lá fora é o momento que você vence. Porque aqui todo mundo é bonito, todo mundo é cheiroso, todo mundo cumprimenta os irmãos. Irmão, esse lugar é muito doido. Sim ou não, irmão? Mas lá fora é a nossa verdadeiro campo de batalha. É lá fora. Então todo mundo aqui tem um chamado, todo mundo aqui tem um propósito. Então Jesus até agora ele gerou esse cenário todo só para restaurar a vida de Pedro. Só para arrancar. Irmão, o que tem hoje é gente frustrada, sim ou não? Irmão, todo mundo está frustrado com a política, sim ou não? Dá um time, irmão. Mesmo se é PT, se é esquerda, não sei, se é direito, não sei, irmão. Eu não sou nem direito nem de esquerda, eu sou igual aquele pão integral, sabe? Não faz mal para ninguém. Sabe aquele pão integral, aquele pãozinho massinha, que é gostosinho? Quem sabe, irmão? Por favor. Pastor, você é PT? Não, irmão. Você é direito também? Não, irmão. O que você é? Eu sou de Deus, sou do céu. Rapidinho eu tô indo para lá. Tá pegando a visão, irmão? Então não faço mal para ninguém. Negócio de lua, não quer saber, irmão. Eu não sei nada. Entendeu? O meu negócio, eu tô querendo ir pro céu, pra te falar a verdade.
Que aqui esse mundo já é no maligno, tem conserto não. Se você esperar alguém que vai salvar a pátria, é engano seu. O judeu está esperando até hoje. Não vai não, irmão. Eu sei que vai acontecer um rapto, um povo vai sumir. Eles vão jogar na conta do Hollywood. Entendeu? E Hollywood. Abduziu, levou. Sabe aqueles balão que estavam no céu? Pois é, catou um povo aí. O Jornal Nacional vai anunciar. Sumiu um povo, subiu gente aí nas casas, todo mundo sumiu. Entendeu? Vai acontecer um rapto. Jesus pegou o povo. A roupa murchou, ficou tudo aí. Entendeu? Porque, entenda, na sua morte ou no seu arrebatamento, você não leva nada. A gente só deixa. Pegou a visão? A gente só deixa. Só deixa. Nunca leva nada. Então esse culto é um pit stop. Você vai trocar o pneu de um Deus limpa o retrovisor, porque a gente fica com a visão embaçada só enxergando a vida do outro. Então tem que limpar o retrovisor para o piloto enxergar. Para onde? O piloto enxerga para onde no retrovisor, irmão? A gente é bom para enxergar para frente na vida do outro. Para trás na nossa vida ninguém quer olhar. Ficou ruim, ficou escuro? Quando ficou, irmão? Quando ficou? Mas já pode ir embora, não pode não? Pode continuar então? Tem mais pancada. Vou falar sobre ansiedade agora. Pode falar? Vai pegar, irmão. Vai suportar? Depois não vai ficar com raiva de mim, não. Não vou naquela igreja mais, não. Não adianta nada, não posso fazer nada. Eu não tinha outra pregação, só tinha essa. E a que Deus me dá é que eu prego. Tá entendendo? Eu queria falar das 7 chaves. Nossa, é ótimo falar de 7 chaves, é ótimo. Você põe nome em cada chave, em cada personagem, é lindo. Mas eu não tinha essa da chave, eu só tinha essa aqui. Entendeu isso aí, irmão? Então vamos lá? Aqui é o lugar de aprender. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? Entenda isso, o piloto quer ganhar ou não quer? Mas se ele parar, ele ganha. Se ele não parar, ele ganha. Então entenda, mesmo não querendo parar, tem que parar. Tem que parar na semana para ler Bíblia. Tem que parar na semana para jejuar. Tem que parar na semana para fazer uma autoanálise. Tem que parar na semana, irmãos, para orar, para buscar a presença de Deus. Nós precisamos parar. Nós precisamos parar lá. Na onde passou meu pit stop no meio da semana? Quarto. Entra pro seu quarto, fecha a porta. E ora para quem? Deus. E vê de que jeito? Secreto. E em secreto ele o quê? Fala, ouve. E recompensa aqueles que clamam. Mas sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente não quer, fala com ele, para! Ninguém quer parar. Sim ou não? Sim ou não, irmão? Ninguém quer parar, irmão. Mas entenda isso. A semana tem 168 horas. 2 horas que você passar aqui no seu pit stop espiritual, vai mudar a sua semana e o seu mês. Porque é numa parada dessa que você vence a corrida. Não sei se você pegou agora. Vou de novo. É numa parada dessa que você vence a corrida. Que você, em nome de Jesus, pega o troféu da sua vitória. Aleluia! Quem crê nisso, irmão? Aleluia! Olha o versículo 14. Olha o que diz o texto. E já era a 3ª vez que Jesus se manifestava. A quem? De ter o quê? Pega isso aqui. Ele fez o quê? Fala, manifestou. Tem como eu entrar aqui e não me manifestar? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem, irmão? Jesus não só apareceu, ele se manifestou. 2 coisas distintas. Tem como eu entrar aqui e não me manifestar em nada. Irmão, dá um glória a Deus. Nossa, minha vida está muito ruim. Não nem vou dar glória. Não sabe nem o que eu estou passando. Está falando essas coisas aí, não sabe nem o que é minha vida. Pois é, eu não sei, mas Deus sabe. Irmão, levanta a mão. Não vou levantar a mão nada, não. Estou cansado essa semana. Nossa, minha vida não está fácil. Não levantar a mão. Para que levantar a mão? Nossa, pastor, mandando de novo ficar de pé. É um exercício do seu joelho. Você não ficar travado. Levanta, agacha, levanta, agacha, levanta. Vamos ficar de pé, irmãos. O joelho seu está doendo agora. Você fica de pé, fica bom. Está entendendo, irmão? Não, vou levantar a mão, não. Vou não. Nem levanta a mão, não. Quero. Levanta a mão, agradece. Não. Ele se manifestou. Entenda, tem como se aparecer num culto e não se manifestar. Tem como você entrar nesse lugar, não dar um glória a Deus, não manifestar nem um glória a Deus. Tem como você entrar num culto, no seu pit stop, nem agradecer. Tem como você, irmãos, entenda isso. Para aquele piloto que formou a ganhar, tem 300 pessoas trabalhando a favor da sua corrida. Você já imaginou quantos anjos tem a favor da sua vida? Porque tem uns que dá trabalho demais. Sim ou não, irmão? Tem uns que os anjos falam, misericórdia, Jesus. Passa esse aí, puxa a senha dele. Puxa a senha dele que faz cantar. Sim ou não, irmão?
Jesus não só apareceu, fala comigo, ele se manifestou. Porque aparecer é uma coisa, manifestar é outra. Jesus pode estar aqui, sim ou não? Sim ou não? E manifeste. Fala, depende de mim e da minha fé. Jesus pode estar aqui agora na sua vida, só escutando, esperando, um glória a Deus, um aleluia. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. O Senhor é lindo, o Senhor vai fazer na minha vida, nada vai me parar. Não existe demônio, não tem macumba, não tem feitiço, não tem inveja, não tem cansaço mental, não tem cansaço espiritual. Jesus, nada vai me impedir de te adorar, nada vai me impedir de te buscar. Deus, hoje eu vim aqui, eu não estou ruim, eu estou fraco por dentro, mas eu glorifico o teu nome. Aleluia, irmão. Porque eu não sou resultado daquilo que eu estou vendo, eu sou resultado daquilo que eu estou crendo. Eu não sou resultado daquilo que eu estou vivendo, eu sou resultado daquilo que eu acredito. Pastor, não está bom agora, mas se você crer, Deus vai mudar a sua história. Se você acreditar, Deus muda a sua história nesse mês de abril. Dentro de 21 dias, Deus pode transformar a sua vida e você pode viver grandes milagres da parte de Deus nesses dias. Eu creio nisso, irmão. Nessa noite Deus pode curar, Deus pode levar o caroço embora, Deus pode transformar, Deus pode tocar em uma pessoa. Você está buscando por ela nessa noite, Deus pode pegar a sua casa, irmãos, e entrar nela e organizar, entenda isso. Deus só falou para Zaqueu hoje, me convém. Posar na onde? Qual era a condição? Fala, descer depressa da árvore. O que Zaqueu fez? Milagres estão condicionados à obediência. Jesus queria ir lá, sim ou não? Mas impôs uma condição. Por quê? Todo milagre tem participação minha e sua. Ensinar a gente errado, irmãos. Ensinar a gente buscar sem mudança. Ensinar a gente buscar sem transformação. Ensinar a gente buscar sem renunciar. Não existe. Todo milagre está ligado com atitude de obediência minha e sua. Zaqueu, a condição é, vai para sua casa depressa que eu vou posar lá. E a sua casa nunca mais vai ser a mesma. E ninguém nunca mais vai te ver como um ladrão, cobrador de impostos. Eu vou mudar a sua história. Sim ou não, irmão? Existe um Zaqueu antes de Jesus e um Zaqueu depois. Já pensou o povo passando na porta da casa de Zaqueu? Rapaz, pensa num homem bom. São meio granfino. Jesus passou na casa dele. Pensa num homem abençoado. Até hoje ele está restituindo gente. Pegou metade dos seus bens. Até eu peguei uma quererinha, um pedacinho para pagar minhas contas. Que dia que ele jogou, eu peguei um pouquinho. Pensa no homem granfino. Deus mudou a vida dele, transformou a sua casa, transformou a sua vida. Existe um Zaqueu antes e um Zaqueu? Entenda, a sua vida é assim, antes de Jesus e depois de Jesus. Não sei se você crê nisso. Versículo 15, estou encerrando, vou encerrar. E depois de ter jantado, disse a quem? Jesus a Simão Pedro. Simão, filho de quem? Fala, ficou bem pessoal. Porque Jesus, quando ele queria ser pessoal, ele era, viu? Ele não falava só seu nome, ele falava o nome do seu pai, para você ter certeza que era com você, viu? Entendeu aí? Pegou? Sim ou não? Ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabe que eu que te amo. Disse-lhe o quê? Você sabia que nessa primeira vez que Jesus fala, ele usou uma palavra chamada ágape? Que existe 3 maneiras de amar. Fala, um amor ágape, de Deus para com o homem. Fala fileu, um amor entre pai e filhos e amigos, mais chegados que irmão. Pegou a visão, sim ou não? E existe um amor chamado, fala eros, que é um amor entre o casal. Fala casal, irmão. Não é namorado, não, é casal. Pegou a visão? Pegou ou não? Casal. Amor o quê? Fala eros. Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, você ágape para comigo? E Pedro falava o quê? Sim, Senhor, fileu para contigo. Está pegando, irmão, como Jesus está segurando ele? Isso aqui é poderoso. Sabe por que Jesus perguntou se ele amava ele ou não? Você sabe por quê? Você já rastreou a vida de Pedro? Pedro vivia se gabando, eu te amo mais que todo mundo. Naquele grande dia, eu morro por ti. O que você quer dizer com isso? Tome cuidado nas coisas que você fica falando. Porque Pedro vivia falando que ele amava mais Jesus que todos os discípulos. E naquele dia Deus falou, você me ama mesmo? Você me ama mesmo? Como você falava toda vez? Eu quero saber se você me ama de verdade. Então apacenta o quê? As minhas ovelhas. Entenda isso, não existe amor sem compromisso. Não existe amor sem entrega.
Não existe amor, irmão, sem tarefa. Não existe amor sem aliança. Não existe amor, irmão, sem ter que fazer alguma. Não existe amor sem obediência. Não existe amor sem responsabilidade. Não existe amor, irmão, sem uma missão. Quem pegou a missão? Aí ele vem e fala, tornando a dizer, segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse Simão, sim, Senhor, tu sabes que eu te disse, apacenta as minhas? O amor estava condicional, se ou não, a obedecer. Disse-lhe, terceira vez, Simão, filho de quê? Quem está vendo aí? Ama-me? Foi uma pergunta, não foi? Aqui Jesus falou, Simão, no original, eu estudei e achei muito legal. Aqui Jesus fala para ele assim, Simão, fileu para comigo. Sabe o que Jesus estava falando? Você não tem vergonha na cara, não? Fileu para comigo. Aqui no texto original vai dizer que Pedro ficou humilhado. E ele repete de novo. Você está falando sério? Fileu para comigo. Eu estou te perguntando, tu ágape para comigo. Tu me ama. Um amor entre Deus e os homens. E ele fileu para contigo. Na terceira vez, Pedro foi confrontado. Você tem certeza que é fileu para comigo, Pedro? Olha a resposta para você ver. Olha o que diz. Terceira vez. Disse terceira vez. Simão entristeceu por ter dito o quê? Terceira vez. O quê? Repete o quê? Ama-me. Fileu, aqui Pedro foi humilhado. E disse-lhe, Senhor, tu sabes o quê? Tudo. Tu sabes que te amo. Jesus lhe disse o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Agora o assunto vai mudar. Na verdade, te digo que quando eras o quê? Mais moço. Te cingia a ti mesmo e andavas por onde quê? Mas quando for o quê? Velho. Veio quando for o quê? Velho. Isso aqui eu acho que todo mundo quer saber. Quando fosse o quê? Vamos de novo. Faz o quê? Estenderás as tuas mãos. E o outro te cingirás. E te levarás o quê? Levantará para o quê? E disse isso significando com o quê? Morte havia de... Não é morrer, é o quê? Glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe o quê? Segue-me. Primeiro ele restaura, porque 3 vezes Pedro nega Jesus, sim ou não? 3 vezes Deus restaura Pedro. Agora Jesus começa a falar de um assunto, falar de morte. E fala para ele, você vai morrer, não é novo, vai morrer velho, mas quando você for morrer, você vai morrer crucificado de cabeça para baixo. Que assunto é esse, irmão? Está entendendo? A vantagem é que ele sabia que ele não ia morrer novo. Sim ou não, irmão? Você ficaria ansioso? Sim ou não? Pedro não ficou ansioso de jeito nenhum, irmão. Que jeito que era, aonde ia ser, como ia ser, com quantos anos, 80, 50, 70, não sei. Ele não fica o quê? Em vez disso, ele quis cuidar da vida de outra pessoa. Pega para você ver. Olha o que ele faz. E Pedro, voltando-se, viu que seguia quem? Aquele discípulo a quem Jesus, que era João. E que na ceia se, o quê? Recostava também sobre o seu peito. E dissera, Senhor, quem é o traidor? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, o quê? E quanto quem? Você entendeu que em vez dele ficar ansioso por qualquer coisa, ele queria saber como que João ia morrer? Cara, ele era muito bom emocionalmente, sim ou não? Você começa a falar de ministério, de repente Jesus fala que você vai morrer de cabeça para baixo, crucificado. E não ia ser brincadeira, porque ele viu a crucificação de Jesus, sim ou não? Em vez dele cuidar da vida dele, ele queria saber como João ia morrer. E tá cheio de crente assim. Sim ou não, irmão? Olha que coisa mais louca. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, deixe, o que será? Disse Jesus, se eu quero o quê? Que ele viva. Até o quê? Venha. Que te importa? Segue. Uau. Meu Deus do céu, não é brincadeira. Que te importa a ti? Segue-me tu. Irmão, Jesus fala assim, Tramontina. Não era? Corte, curto. Ó, Tramontina. Sim ou não? Aqui, Jesus vai trazer Pedro de novo para o propósito dele. Mas se é para pensar isso, irmão.
O que te importa? Para que você quer saber disso? Sabe o que Jesus estava falando? Pedro, vai cuidar da sua vida. Está entendendo o mistério? Pedro o quê? Vai cuidar da sua vida. Entenda, quando você quer enfiar demais na vida dos outros, em coisas que não é sua, porque tem líder que é assim. Ele está liderando uma coisa, ele quer saber de tudo. Vai cuidar da sua vida. Você vai ficar bem melhor. Vai cuidar da parte que te cabe. Porque senão você vai arrumar B.O. Está entendendo o mistério, irmãos? Jesus está falando, esse daí, se eu quiser deixar ele vivo até eu voltar, o que ele estava falando? Ele vai ficar na ilha de Patmos até eu voltar. E ele vai escrever o Apocalipse, e depois ele vai morrer. Porque João era o mais novo e viveu 140 anos, mais ou menos. E morreu na ilha de Patmos, nessa prisão, e lá ele teve a revelação do Apocalipse. E Jesus veio para ele com um pé reluzente, como os olhos de chama de fogo, cabelo branco como a lã, entendeu? Sua coxa escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então Jesus veio para ele, e ele não morreu até que ele teve a revelação do Apocalipse. Mas pouco suporta. O que é que te importa? Cuida da sua vida. Isso aqui é muito massa. Hoje a gente fala, as pessoas se ofendem, sim ou não? O que é que Pedro fez? Começou a cuidar da sua vida. Quando ele estava para morrer, Flávio José vai dizer uma coisa interessante. Que eles pegaram ele, e a cruz estava de que jeito? Fala, normal. Pedro falou assim, eu não sou digno de ser crucificado como meu Senhor. Vira a cruz de cabeça para baixo e me crucifica assim. Do jeitinho cumpriu. Porque ele cuidou do quê? Das vidas dele. Ele esqueceu João. Ele ficou preocupado com João. Ele ficou preocupado com onde João estava, o que João estava fazendo, o que João estava manifestando. Não, cada um seguiu, entenda isso. Nós precisamos fazer o quê? Cuidar da nossa vida. Aqui no culto, esse é o momento que nós precisamos viver. Olha o que Jesus fala disso. Olha a coisa forte. Disse-lhe Jesus, 23, divulgou, pois, entre os irmãos esse dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não disse que não morreria, mas se eu quero que ele o quê? Fique até que eu venha, que te... Nossa, voltou de novo, 2 vezes, sim ou não, irmão? É tenso ouvir isso aqui, viu? Porque tem hora que a gente quer enfiar umas coisas, Deus está falando, o que te importa? Cuida da sua vida. Vai ficar bem mais leve, só a sua vida, cuida só da sua. Vai ficar bem melhor. Este é o quê? O discípulo. Que ter o quê? Testifica dessas coisas. E as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é o quê? Verdadeiro. Aqui vem algo poderoso. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escritas, cuide o quê? Que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse o que Jesus fez. Aleluia, irmão. E nós vamos orar agora. E na nossa oração nós vamos, em nome de Jesus, pedir a Deus essa manifestação. Que o já de Deus se manifeste nas nossas vidas. E que nós sabemos daqui que todo culto tem leão, tem urso e tem Golias. Que nós saímos daqui entendendo que o propósito, irmãos, entenda isso, o propósito é, todo mundo tem liderança. Você é líder da sua casa, você é líder dos seus filhos, você é líder da sua vida. Você está liderando alguma coisa. Quem está vivo está liderando. Está entendendo esse mistério, irmãos? Você lidera a sua casa, você lidera a sua vida, você lidera as suas contas, você lidera a sua energia, você lidera a sua água, você lidera a sua... Irmão, você lidera a coisa mais simples, a sua panelinha lá de arroz. Quem está quase acabando lá na casa? Você sabe quando está acabando, não sabe? Você lidera ela. Você é líder. Em qualquer lugar que você vá, você está liderando. Entenda isso. Pedro era um líder. Irmãos, ele era um líder excelente. Irmãos, a sombra depois dele, fala comigo, curava. Pedro passava e a sua sombra... Quando as pessoas depositavam a semente, as casas que eles vendiam, as suas propriedades, lançavam no pé de quem? Fala dos apóstolos, de Pedro. Quem estava lá? Quem estava lá, irmão? Pedro. E Pedro um dia cobrou de Jesus, porque ele achou que ele ia ficar sem nada. Porque ele falou, Senhor, depois do jovem rico não alcançar a salvação pelo fato de ser rico, Pedro falou, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, o que nós vamos ganhar? Jesus fala, fique tranquilo, ninguém que largou pai e mãe, que largou qualquer outra coisa, que por amor de mim vai ficar sem receber nessa vida 100 vezes mais, e na vida posterior, na vida eterna. Entenda isso, irmãos. A vida eterna. Porque Deus não é devedor de ninguém. Aleluia.
E na onde colocava o dinheiro? Fala, nos pés. Que é onde o dinheiro tem que ficar. Na onde? Nos pés, irmão. O dinheiro subir para a cabeça, fala, deu B.O. Deu errado. Sim ou não, irmão? Sim ou não? Então o dinheiro tem que ficar aos pés. Esse é o lugar. Queria que vocês colocassem de pé e nós vamos orar. Você sai hoje daqui para a sua semana com um punhado de instrução. Se você pegar 2, 3 chaves dessa, sua vida nunca mais é a mesma. Se você aplicar 2, 3 coisas dessas, você está frustrado? Siga os passos de Pedro nessa palavra. Você está decepcionado com alguma coisa? Siga os passos de Pedro nessa palavra. A sua decepção está te levando para o seu propósito? Siga os passos de Pedro nessa palavra. Se a sua frustração, entenda isso, talvez você está frustrado para desistir, Deus está falando, eu te frustrei para você avançar. Pegou, irmãos? Eu te frustrei para você avançar e não retroceder. É isso que Deus faz. Então, nessa noite, eu quero orar por você. E nós vamos orar. E se você tiver tempo, eu oro para você. Se não tiver tempo, eu não posso fazer nada. Mas se você tiver, eu oro. Deus está nesse lugar. Quem ficou frustrado esse ano, irmão? Quem ficou frustrado com alguma coisa esse ano? Entenda isso, essa frustração é só para te levar para o seu propósito. Pedro estava muito frustrado. Talvez você fica frustrado por receber um não, um negócio que não deu certo, um papel que não sai, entendeu? Um ministério que talvez não avança, aquilo que você não consegue. Irmão, são grandes as frustrações. Mas entendem, em tudo isso Deus tem propósito. Aleluia! Pastor, tem propósito? Tem. Em tudo isso Deus tem propósito. Tem propósito que a gente nem imagina. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Nesses 21 dias nós vamos crescer muito. No jejum, na oração. E Deus vai estar te direcionando naquilo que Ele precisa que você faça. Nesses 21 dias Deus vai estar alinhando a sua vida. Deus vai descer um prumo. Fala assim, Deus vai descer um prumo. Vai me aprumar. Dentro da sua vontade. Dentro do seu propósito. Aleluia. Graças a Deus. Você sabia que o diabo odeia isso? Você começar a liberar uma palavra sobre a sua própria vida e dizer, Deus está comigo, vai dar certo, nada vai me impedir de avançar, eu creio nisso. O inimigo detesta isso, irmãos, porque ele sabe o poder que a palavra tem nos nossos lábios. Porque uma palavra é uma semente que uma vez plantada vai dar seu fruto. Palavras são semente que uma vez plantada vai dar seu fruto. Porque ninguém que planta semente colhe semente. Todo mundo que planta semente colhe fruto. E nessa noite Deus tem esse poder de alcançar o seu coração nessa noite. O que Deus quer de mim, pastor? A minha sinceridade, só isso. O que Deus quer de mim nessa noite, pastor? A sinceridade do seu coração. Pedro frustrado falou, eu vou voltar a pescar. Esse negócio de ficar pregando não dá mais. Esse negócio de ficar seguindo Jesus, para mim chega. Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Só que eles esqueceram que Jesus já tinha tirado eles daquela ocupação. Eles não tinham como voltar. Jesus já tinha selado eles para algo muito grande. Jesus já tinha selado eles para algo muito poderoso. Aqueles 12 homens, irmãos, eles cumpriram o propósito do Senhor em todo o planeta. Nós somos resultado dessa palavra. E nessa noite eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. Eu quero liberar uma palavra de instrução sobre a sua vida e sobre a sua casa, no nome de Jesus. Eu sei que Deus tem o poder de manifestar a sua presença sobre a sua vida. O que eu preciso fazer agora, pastor? Eu preciso que você só feche os seus olhos nessa noite e deixa Deus tocar no seu coração nessa noite. Deixa o Espírito Santo falar com você. Pastor, uma palavra como essa, ela não vem à toa, ela vem em corações que precisam ser trabalhados por ela. Se você aceitar isso, Deus trabalha no seu coração. Se você falar, não é para mim, eu estou aqui, mas nem é para mim, eu já sei dessas coisas tudo. Infelizmente essa palavra não vai agir na sua vida. Porque Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para aqueles que querem tratamento. Porque tem doente que não quer ser tratado, quer continuar na mesma prática. Tem doente que quer dar carteirada em Jesus e isso não funciona com ele. Jesus veio para o doente que quer ser tratado, que quer ser curado, que quer ser mudado, que quer ser transformado, que quer ser liberto. Uou!
nome de Jesus. Manifestar